Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa questão que, olha, intriga muita gente. Essa conexão meio inesperada, às vezes, entre inteligência e sucesso financeiro. É verdade. A nossa conversa vai se basear nos trechos de um material chamado Inteligência Financeira, Mente, Dinheiro e Riqueza. E o objetivo aqui é bem claro, né? É investigar por que ter um QI lá em cima ou um diploma super brilhante nem sempre, nem sempre leva à riqueza. Aham. E mais importante, que tipos de inteligência são, assim, realmente decisivos para construir e, claro, para manter um patrimônio. Porque, né, não adianta só ganhar. Exato. Manter é fundamental. Já vamos começar desafiando aquela ideia, sabe? Aquela meio batida de que ser o CDF da turma é garantia de conta bancária gorda. É um paradoxo, né? Com Às certeza. vezes apertados de grana, enquanto outras pessoas, talvez com menos estudo formal, acumulam fortunas. Ok, vamos tentar desempacotar isso. É um ótimo ponto de partida. E acho que vale a pena a gente situar a conversa, né? Vamos olhar para uma visão bem mais ampla da inteligência. Uma que vai, assim, muito além do QI que medem nos testes tradicionais. Certo. O material que a gente está usando aponta para uma combinação de fatores. Coisas mentais, emocionais, comportamentais e até sociais, sabem? Que seriam os verdadeiros motores para construir riqueza. É uma inteligência mais pé no chão, mais da vida real. Entendi. Então parece que a inteligência que, digamos, vale ouro para o bolso não é bem aquela que o pessoal celebra na academia. As fontes estão dizendo que é uma mistura, né? De várias aptidões diferentes. Qual seria, assim, o começo? A base dessa mistura toda? Olha, o ponto de partida que o material deixa bem claro, assim, incontornável, é a inteligência financeira mesmo. Ou, como a gente pode chamar, alfabetização financeira. Alfabetização financeira. Mas atenção, né? Não é para virar um gênio da matemática financeira, não é cálculo avançado. A ênfase é entender a linguagem do dinheiro. Linguagem do dinheiro. E qual seria, tipo, o verbo principal dessa linguagem? O material destaca algum conceito assim como sendo crucial? Destaca, e muito. O conceito-chave é a diferença clara entre ativo e passivo. De um jeito bem direto, ativo é aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Ok. Passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, né? Quase óbvio, mas o material é bem taxativo nisso. Ele diz: a principal causa de dificuldades financeiras é não saber a diferença entre um ativo e um passivo. Nossa. E continua: pessoas ricas dedicam a vida a comprar ativos, enquanto os pobres e a classe média compram passivos, muitas vezes achando que são ativos. Isso é forte. Quer dizer que muita gente compra coisa achando que tá abafando, fazendo um super negócio, mas na real tá só aumentando as despesas. Como é que a gente sabe a diferença na prática? Um exemplo que eles dão é conseguir ler e entender um demonstrativo financeiro. Mesmo um pessoal simples, ali tá a história real, sabe? Para onde o dinheiro tá indo. Ah, tipo um raio-x das finanças? Exato. Saber ler isso, entender se você está construindo uma base de ativos que vão gerar mais dinheiro lá na frente, ou se o dinheiro está só escorrendo para pagar passivos, e isso é parte essencial dessa inteligência. Entendi. Não é só decorar a definição, sabe? É aplicar consistentemente, focar em comprar ativos. Essa disciplina na aplicação é que faz a diferença, pelo que as fontes indicam. Entendido. Então, ter essa clareza, ativos versus passivos, é a fundação. Mas será que só isso resolve? Imagino que as nossas emoções devem pesar bastante quando o assunto é dinheiro, né? Pesam. E como? E isso leva a gente direto para a segunda aptidão que o material até sugere que talvez seja a mais crítica de todas: a inteligência emocional. O famoso QE. Ah, o QE. O foco aqui é a capacidade de agir apesar do medo. Medo de perder, medo de errar, medo do que os outros vão pensar. Nossa, são tantos medos. Medos que paralisam, né? Quantas oportunidades a gente não perde por causa desse receio de arriscar? Mesmo que seja um risco pensado, calculado. Precisamente.
O que é fascinante aqui, e o material detalha bem, é como o medo mexe com as nossas decisões financeiras, profundamente. Muita gente vive buscando uma segurança que, na verdade, é quase uma ilusão, né? As fontes até alertam. Uma vida baseada na segurança é uma vida baseada no medo. Forte isso. A inteligência emocional não é não ter medo. Ninguém é de ferro. Mas é reconhecer o medo e não deixar que só ele dite as regras do jogo financeiro. Faz todo sentido. Lembra de ter lido uma frase no material que resumia bem: pessoas ricas agem apesar do medo. As de mentalidade pobre se deixam paralisar por ele. Imagino que isso também inclui aquela capacidade de resistir à tentação do agora, né? De adiar a gratificação. Sem dúvida. Controlar o impulso de comprar, saber dizer não para um prazer imediato pensando num objetivo maior lá na frente. Isso é pura inteligência emocional na prática. O material até usa uma metáfora boa, fala em domar a serpente do medo. Gostei dessa. No fim das contas, para construir riqueza de verdade, essa habilidade de gerenciar as emoções muitas vezes vale mais do que ser um crânio em lógica ou ter um monte de diploma. Ok, então já temos a base financeira, né? Entender ativo e passivo, e o motor emocional, que é agir mesmo com o medo. Mas e a nossa cabeça? Nossos pensamentos? Aqueles padrões que a gente repete? Isso entra na conta? Entra, e muito. Isso conecta direto com a terceira aptidão que as fontes identificam, a inteligência comportamental e a autoconsciência. A ideia principal aqui é que a gente precisa entender a nossa própria programação mental. Programação mental? Como assim? Tipo, código de computador? É quase isso. O material sugere que muitos de nós funcionamos meio no piloto automático com o dinheiro, quase como robôs, sabe? Guiados por crenças, por hábitos que foram instalados lá atrás. Na infância, talvez? Muitas vezes na infância ou por experiências que marcaram. E o pior, sem a gente nem ter consciência disso. Há certas decisões com dinheiro, mesmo quando elas não são as melhores pra gente. Exatamente. É ter consciência dos pensamentos que ficam voltando sobre dinheiro, dos medos específicos que aparecem, daquelas crenças que limitam, tipo, dinheiro é sujo ou eu não levo jeito pra isso. E também dos hábitos, né? Gastar tudo, evitar olhar o extrato. Se bem como é. O material usa uma analogia que eu acho ótima. Você não é a sua mente, mas o capitão dela. Ter autoconsciência é o primeiro passo para pegar o leme de volta. Isso levanta uma questão importante, né? Se a gente não tem consciência de um padrão negativo, como é que a gente vai mudar? Parece impossível. E é exatamente esse o ponto. As fontes batem muito nessa tecla. Você não pode mudar algo que nem sabe que existe. A autoconsciência não é um luxo. É tipo necessidade básica para qualquer mudança de verdade que dure. Sem ela, a gente fica preso repetindo os mesmos erros financeiros sem nem entender por quê. É conseguir conectar essa percepção interna com a capacidade de fato, mudar os comportamentos que estão atrapalhando. Certo. Então, entendemos a linguagem do dinheiro, aprendemos a lidar com o medo, começamos a sacar nossa própria programação. O que vem depois? Como é que a gente transforma isso tudo em resultado mesmo, em grana? Aí entra a quarta aptidão, a inteligência criativa e estratégica. Porque o conhecimento, né, até o autoconhecimento, ele só ganha força de verdade quando a gente organiza e direciona ele. Ou seja, não adianta ter um monte de ideia boa ou entender os próprios bloqueios se não tiver um plano para agir em cima disso. Exato. O material argumenta que riqueza raramente vem só de trabalhar duro, de forma aleatória. Ela responde a exigências definidas. Ou seja, objetivos claros que você persegue, com planos bem pensados, baseados em princípios que funcionam. A imaginação, nesse contexto, é descrita como a oficina da mente. Oficina da mente. Gostei disso. É onde a gente molda as ideias. Isso. O material até fala de 2 tipos de imaginação que quem constrói riqueza usa muito. Uma é a sintética. Pegar ideias que já existem e reorganizar, combinar de um jeito novo, útil. Tipo, remixar ideias. É uma boa forma de ver. E a outra é a criadora, que seria até aqueles insights mais originais, receber umas inspirações, quase uns pressentimentos que mostram caminhos novos. Mas, de novo, só a criatividade não basta. Precisa da estratégia, né?
A parte prática, o como fazer. Fundamental. Se a gente conectar isso tudo, a estratégia é o que pega o potencial criativo, o conhecimento que você juntou e transforma em passos concretos, em ações que levam a algum lugar. É a ponte, né, entre a visão e a conta bancária. Sem estratégia, as melhores ideias ficam só flutuando. E falando em pontes, em conexões, isso me faz pensar no papel das outras pessoas nessa história toda. A gente falou muito de inteligência individual, mas e o ambiente? As relações, elas contam? Contam, e muito. Ótimo ponto. Isso nos leva direto para a quinta aptidão, que o material aborda de um jeito bem direto. E até provocador, eu diria. Tem uma citação que resume tudo. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes. Todas as outras são treinadas para procurar emprego. Uau! Essa é pesada. Então a ideia é que construir relacionamento estratégico é tão ou mais importante que ter um currículo impecável? Em muitos casos, sim. É a inteligência social e de rede, o famoso networking, mas visto de um jeito mais profundo do que só trocar cartão em evento, sabe? Sei. É sobre aprender de verdade com quem já chegou onde você quer chegar. Os mestres da fortuna, como o material chama. É buscar a companhia de gente que te puxa pra cima, que tem mentalidade positiva, que tá tendo sucesso. E o material fala de formar um mastermind, né? O que seria isso exatamente? Isso, o conceito de mente superior ou mastermind. Seria tipo uma aliança, sabe? Formal ou informal, de duas ou mais pessoas que se juntam com um objetivo claro em mente, se apoiando para chegar lá. A palavra-chave aqui que permeia toda essa inteligência social é acesso. Acesso. Acesso a quê? Acesso a ideias que talvez você não tivesse sozinho. Acesso a conhecimento específico de outros profissionais. Acesso a capital, por que não? Acesso a oportunidades de negócio, a feedback honesto. Uma rede forte, bem cuidada, funciona como um acelerador. Ela amplia sua visão, suas chances, de um jeito que seria muito mais difícil conseguir sozinho. O valor dessas conexões certas pode ser gigantesco. Às vezes nem dá para medir no curto prazo, mas no longo prazo faz toda a diferença. Incrível como essas 5 inteligências, a financeira, a emocional, a comportamental com autoconsciência, a criativa e estratégica e a social, rede, elas parecem que se encaixam, né? Nenhuma sozinha parece dar conta do recado. Mas você falou antes da programação mental. As fontes exploram mais como essa programação se forma, porque parece um ponto bem central nisso tudo. Sim, elas dedicam bastante atenção a isso. Chamam até de campo de batalha interior. A premissa básica é forte. O seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. E isso leva a gente para um conceito-chave, o termostato financeiro ou modelo de dinheiro. Termostato financeiro. É como se a gente tivesse um limite interno para o tanto de sucesso com dinheiro que a gente aguenta. Exatamente essa é a ideia. É uma programação que está lá no subconsciente, definindo o nível de riqueza com o qual a gente se sente confortável. E aí, a gente tende a ficar naquele nível. Mesmo sem querer? Mesmo sem querer. Se a gente ganha muito mais, inconscientemente dá um jeito de voltar para aquele patamar. Se ganha muito menos, também se esforça para voltar. O material detalha 3 fontes principais dessa programação, que geralmente se formam lá na infância. E quais seriam essas fontes? Conta pra gente. A primeira é a programação verbal. Basicamente, tudo que a gente ouviu repetidamente sobre dinheiro e gente rica quando era criança. Ah, tipo... Aquelas frases, sabe? Dinheiro é a raiz de todo mal, rico é tudo ganancioso, tem que ralar muito para ganhar pouco, dinheiro não traz felicidade, isso não é pra gente como nós. Mesmo que hoje a gente pense diferente, racionalmente, essas mensagens podem ter ficado lá no fundo, no subconsciente, e ainda influenciam como a gente se sente e decide sobre dinheiro. Faz sentido. Ouvir muito uma coisa acaba virando uma verdade pra gente, né? Mesmo sem lógica. Qual a segunda fonte? A segunda são os exemplos, os modelos. Como é que as figuras importantes da nossa infância, pais, avós, quem cuidou da gente, lidavam com dinheiro? Eram gastadores, pão duros,
administravam bem ou viviam enrolados, brigavam por dinheiro. O material sugere que a gente tende ou a copiar esses modelos, ou então, numa atitude de rebeldia, fazer exatamente o contrário. Mas nos dois casos, a gente está reagindo ao modelo original, não agindo com consciência própria, sabe? Entendo. Ou a gente imita ou a gente se rebela contra o exemplo que teve. E a terceira influência, qual é? São os episódios específicos, experiências pontuais, mas que marcaram muito emocionalmente e que envolviam dinheiro. Podem ser boas ou ruins. Um exemplo? Imagina ter visto uma briga muito feia na família por causa de herança. Isso pode criar uma associação lá no fundo, bem forte. Dinheiro igual a briga. Dinheiro igual a dor. E aí a pessoa pode, sem perceber, evitar ganhar dinheiro para não ter que lidar com essa dor ou esse conflito de novo. Ou o contrário, né? Uma experiência muito positiva com o presente, uma conquista financeira, pode reforçar crenças boas. Nossa, é bem profundo pensar como essas três coisas, o que a gente ouviu, o que a gente viu e o que a gente viveu, vão moldando nossa relação com a grana sem a gente nem perceber. E a conclusão das fontes é que essa programação toda junta forma o nosso modelo de dinheiro. A nossa verdade interna sobre o que é possível pra gente, o que a gente merece financeiramente. E o subconsciente trabalha para manter isso coerente. Para manter a gente na caixinha que a gente mesmo criou. Exato. Tem uma frase no material que é direto ao ponto. O comportamento que não é coerente com a identidade de uma pessoa não dura. Se a identidade interna de alguém é sou alguém que rala para pagar as contas ou não nasci para ser rico, essa pessoa pode, sem querer, sabotar chances de sucesso para continuar sendo fiel a essa imagem que tem de si mesma. Isso é... caramba! É assustador e, ao mesmo tempo, libertador. Assustador porque mostra umas forças internas muito poderosas agindo sem nosso controle. Mas libertador porque, se a gente toma consciência disso, talvez dê para reprogramar, né? Então, todo o conhecimento técnico sobre finanças pode não servir para nada se essa programação interna estiver toda desalinhada. É exatamente o que o material sugere. Esse trabalho interno, sabe? De identificar, de ressignificar essas crenças que limitam, de ajustar esse termostato financeiro, ele é tão ou mais importante do que aprender sobre investimento ou gestão. As inteligências todas que a gente falou precisam de um terreno fértil na mente para poder florescer de verdade. Ok, então o cenário perfeito seria ter as inteligências certas funcionando em cima de uma mentalidade reprogramada fortalecida. Qual o passo final, então, segundo as fontes, para que isso tudo gere resultado no mundo real, na prática? Ação. Essa é a palavra mágica e indispensável. Conhecimento e mentalidade alinhados precisam virar comportamento, virar coisa concreta. Como diz o material, a ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Sem atravessar essa ponte, a gente fica só no mundo das ideias, né? E que tipo de ação o material destaca como sendo, assim, crucial? A primeira ação-chave é agir apesar do desconforto. Isso volta lá na inteligência emocional que a gente falou. Tem uma ideia central aqui que é ótima. O segredo do sucesso não é tentar evitar ou se livrar dos problemas, mas crescer tanto que você se torna maior do que qualquer problema. Gosto dessa visão. Não é ter uma vida sem pepino, mas ficar forte para lidar com eles. Tem a ver com sair da zona de conforto. Totalmente. O material faz um contraste bem interessante. Quem só está disposto a fazer o que é fácil, o que é cômodo, provavelmente vai ter uma vida difícil. Agora, quem está disposto a fazer o difícil, o que desafia, o que causa aquele desconforto inicial, essa pessoa tem mais chance de construir uma vida mais fácil, mais próspera lá na frente. Usam até uma metáfora direta. A sua zona de conforto corresponde à sua zona de riqueza. Ou seja, para ganhar mais, para crescer financeiramente, a gente tem que estar disposto a se sentir meio desconfortável às vezes. Arriscar um pouco mais, aprender coisa nova que parece complicada no começo. Exatamente. Expandir a zona de conforto é essencial para expandir a capacidade financeira. O crescimento pessoal e financeiro acontece justamente ali, no limite, fora do que a gente já conhece e domina.
É preciso abraçar esse desconforto que produz resultado, certo? Agir apesar do desconforto. Qual a segunda ação-chave que eles apontam? Ser um eterno aprendiz. Tem uma citação sobre isso que é marcante. Os que aprendem herdaram a terra, enquanto os que já sabem estão perfeitamente equipados para viver num mundo que já não existe. Uau, essa também é forte. É uma crítica àquela postura de já sei tudo, né? Sim, coloca em oposição a mentalidade de crescimento, que está sempre buscando aprender, com a mentalidade fixa, que resiste à coisa nova ou acha que já tem todas as respostas. No mundo das finanças, que muda o tempo todo, essa postura de já sei pode ser perigosa. Fatal, talvez. Exato. O aprendizado contínuo mantém a pessoa relevante, adaptável, capaz de enxergar novas oportunidades. E as fontes dão alguma dica prática? Tipo, como ser esse eterno aprendiz na vida real? Dão sim. Um conselho bem direto: invista primeiro em você. Seja com livro, curso, seminário, mentoria. A lógica é: invista primeiro em você mesmo, porque é você quem toma as decisões financeiras. Melhorar a qualidade de quem toma a decisão é visto como o investimento que mais rende. Faz todo sentido. É como melhorar o software antes de querer rodar uns programas muito complexos. E qual seria a terceira ação fundamental? A terceira leva a gente de volta lá para o começo da nossa conversa. Focar em sistemas e ativos. Lembra da diferença entre ativo e passivo? Lembro, claro. Ativo põe dinheiro no bolso, passivo tira. Isso. A ação concreta aqui é direcionar energia, tempo, recurso para construir e fortalecer a coluna de ativos. Quer dizer, sair daquela corrida dos ratos, de só trabalhar pelo salário e começar a construir fontes de renda que não dependam só do nosso esforço direto o tempo todo. Exatamente isso. O material reforça muito a ideia. Pessoas de mentalidade pobre trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Isso significa construir sistemas. Sistemas como? Pode ser um negócio que funcione sem você precisar estar lá o tempo todo. Pode ser um portfólio de investimentos imóveis para alugar, ações que pagam dividendos, fundos, coisas que gerem renda passiva. Aquela renda que entra mesmo enquanto a gente dorme, como dizem por aí. Essa é a meta. É a aplicação prática e consistente da inteligência financeira lá do começo, ativo versus passivo, combinada com estratégia e com ação. As fontes apontam essa construção de sistemas que geram renda passiva como o caminho para a verdadeira liberdade financeira, onde o seu patrimônio consegue bancar seu estilo de vida, e não o contrário. Ufa, foi uma exploração e tanto por essas ideias todas. Se a gente fosse tentar resumir a mensagem principal que sai dessa análise, do material, qual seria? Que a inteligência que leva à riqueza é muito mais ampla do que a gente imaginava. Eu diria que sim. Vai muito, muito além do QI ou do diploma. Envolve dominar o nosso mundo interior, entender e gerenciar medo, crença, hábito. Exige uma curiosidade que não acaba, um compromisso de aprender sempre. Demanda a habilidade de construir, de nutrir relacionamentos que impulsionam a gente. E, acima de tudo, requer a coragem de agir. Agir com estratégia, com consistência e, muitas vezes, mesmo sentindo aquele desconforto inicial. É quase como se tornar um outro tipo de pessoa nesse processo, né? O material termina com alguma ideia forte nesse sentido. Termina com uma citação bem poderosa. O ativo mais poderoso que todos nós possuímos é a nossa mente. Se bem treinada, ela é capaz de criar uma riqueza imensa. E pegando um gancho da última reflexão do material, talvez a pergunta mais transformadora não seja só o que eu preciso saber sobre dinheiro. Mas sim, Quem eu preciso me tornar internamente para conseguir aplicar esse conhecimento todo de um jeito eficaz e que se sustente no tempo. quem eu preciso me tornar? Uma pergunta que fica ecoando, né? Sugere que esse processo de enriquecer é também, e talvez principalmente, um processo profundo de autodesenvolvimento. De transformação pessoal. É isso. É sobre construir não só o patrimônio, mas construir a si mesmo para ser capaz de gerar e de administrar essa riqueza. Exatamente essa a reflexão final que o material propõe. É um caminho de dentro para fora. Uma ótima provocação para a gente fechar nossa conversa de hoje.
Agradecemos a todos pela atenção nessa nossa análise das muitas faces da inteligência financeira e da construção de riqueza. Até a próxima. Até a próxima!